boa noite a todos. Como tu, João, tá? Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Hoje, Pipe Marcos Pipe, que saudade! Hoje uma super live com o psicanalista Gabriel Bienkowski, que compõe o livro Psicanálise, Clínica e Cultura. Eu vou enviar o convite para o Gabriel e a gente pode começar. O título da live de hoje que é super provocativo, diz respeito a um dos capítulos do livro, que é o capítulo do Gabriel, o psicanalista celebridade e o psicanalista militante, variantes do tratamento padrão, sobre os efeitos e a extensão de atuar publicamente como psicanalista. Eu vou encaminhar aqui o convite para o Gabriel, eu acho que inclusive ele já me encaminhou aqui o convite. Opa, ó o Gabi. Gabriel tá entrando, pessoal. E o livro com... Opa! Ô, Gabi, que saudade! Olá, tudo bem? Tudo jóia. Quanto tempo, né? Quer dizer, nem tanto tempo, né? Nem tanto, uma semaninha. Uma semaninha só. Então, Gabi, eu tava aqui falando do título super provocativo, né? Do teu artigo do livro, né? Vou repetir. O psicanalista celebridade, o psicanalista militante, variantes do tratamento padrão, sobre os efeitos e a extensão de atuar publicamente como psicanalista. Queria apresentar a vocês, o Gabriel, além de psicanalista, é o mais novo professor titular da faculdade do Instituto de Psicologia da USP. Parabéns, Gabriel, fiquei super feliz. Quando fiquei sabendo, pude te dar os meus parabéns pessoalmente, né? Super merecida a tua entrada. Deixa eu só ler o teu currículo rapidinho, Gabriel. E eu começo... E a gente vai falar de psicanálise. E a gente vai falar de psicanálise. Vamos lá. O Gabriel é psicanalista e professor agora titular da USP, mestre em clínica transcultural e doutor em psicologia pela Université Sorbonne, Paris-Nord. Pesquisador pós-doutorando no PPG de Psicologia Clínica da USP. Membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política da USP e da Unité Transversale de Recherche Psychogénèse e Psicopatologia. Faz parte do comitê editorial da revista L'Autre, Clínica, Cultura e Société, e supervisor clínico do Grupo Veredas, Psicanálise e Migração, e um dos coordenadores do Relapso, Grupo Interuniversitário de Pesquisa em Religião, Laço Social e Psicanálise. Obrigada por ter aceito o convite tanto para participar do livro. Para quem não sabe, o Gabriel também compõe o corpo docente da pós em Psicanálise, Clínica e Cultura, e para quem não sabe, os professores que estão aqui nesse livro, os autores, são os professores que compõem o corpo docente do curso de pós-graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Gabi, vamos lá. Vamos falar de psicanálise. Vamos falar de psicanálise. Vamos dar risada agora. O dia inteiro falando de psicanálise. Vamos lá. Gabi, como é que foi a ideia do título desse texto e como é que surgiu essa ideia de escrever essa diferença entre o psicanalista celebridade e o psicanalista semelhante? A ideia é muito mais, porque veja, a ideia é deixar as pessoas curiosas para ir ler o teu texto, né? Não vamos contar aqui o texto para elas, vai lá. Mas é interessante, né, Michele? Antes de mais, boa noite para ti, para todo mundo. Tem um monte de amigos já aí presente, então vai ser muito legal ir, inclusive, conversando com as pessoas. E eu acho que a ideia do título do texto, né, tem essa... Parece provocativo, mas quando a gente vai ver, não é polêmico, né? Eu acho que, inclusive, o Foucault falava sobre isso, né? Que eu não gosto de polêmica. Ele dizia em uma série de entrevistas, e por isso que o título, ele puxa muito para algo que o Deleuze falava, que é o personagem conceitual, né? Que tu dá um nome que não se refere a ninguém,
mas que é um chapéu que muita gente pode vestir se quiser, né? Que é um conceito sobre o qual a gente fala de algo, né? De algo que diz tanto sobre um plano conceitual, sobre um plano de ações, mas é um conceito que fala sobre a presença da psicanálise não enquanto discurso na sociedade, mas psicanalistas fazendo performance, se utilizando do seu nome psicanálise para falar na sociedade. Então, acho que a principal questão do texto é essa, assim, que foi para mim surgindo, né? Sabe, eu morei muitos anos na França. Não, mas isso que eu queria te perguntar, porque tu inicia o texto falando um pouco dessa diferença que você percebeu. Acho que é um pouquinho isso. Exato, né? Eu acho que assim, passei muitos anos trabalhando na França, né? Professor, pesquisador, psicólogo em diferentes instituições, especialmente para crianças e adolescentes, para populações imigrantes, né? E havia, né, tem historicamente a presença do discurso psicanalítico na sociedade francesa, né? Que foi um discurso muito resgatado de 2010 para cá, principalmente por dois motivos. O primeiro, pelas transformações das configurações familiares na França, né? Mais ou menos numa época muito próxima da brasileira, houve a votação legislativa na França garantindo as famílias, né, homoparentais, homoafetivas, né, o direito ao casamento e, por conseguinte, a adoção de crianças, né, a herança e tudo mais. E, ao mesmo tempo, se iniciou uma série de atentados terroristas na França, ali, né, 2012, 2011, que depois chegou no seu ápice em 2015, 2016. Eu estava trabalhando, né, fazendo pesquisa, trabalhando em hospital, um monte de coisa nessa época. E aí foi interessante que, naquele momento em que isso era discutido legislativamente, diferentemente no Brasil, que a gente não consegue discutir no legislativo algumas coisas, elas vão para o judiciário, né, que é o caso, né, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Na França tinha essa discussão muito séria e foi impressionante que se convocou uma série de psicanalistas para se falar publicamente do que significa numa sociedade admitir, né, legislar, confirmar a possibilidade de pessoas do mesmo sexo se casarem, adotarem crianças e tudo mais. E o que mais foi impressionante é que esses psicanalistas convocados naquela época, 2012, né, foram extremamente ortodoxos, para dizer de uma forma muito simplória o que aconteceu, né? Uma série de psicanalistas se colocando de uma forma muito agressiva contra transformações sociais, tentando confirmar uma especificidade de um certo nome do pai da sociedade e que a psicanálise não tem nada a ver com as transformações da sociedade, ela simplesmente escuta. Ela simplesmente pensa no que acontece. E alguns, inclusive, porque essa discussão chegou no Brasil, alguns, inclusive, de maneira preditiva. Preditiva, completamente preditiva. Mas esse é o ponto, né? Quem acabou sendo convocado, quase a totalidade foi preditiva. Isso vai gerar tal coisa, isso vai gerar tal coisa. E se a gente vai na antropologia da infância e da família na França, na Europa, a gente vai perceber que naquele momento, nos anos 70, por exemplo, uma série de psicanalistas foi contrário à existência da lei do divórcio. Né, prevendo que isso causaria certos danos psíquicos nas possibilidades relacionais das crianças, nas transformações familiares. Então, assim, eu vim trabalhando as questões da França e um pouco antes de eu ir embora lá da França, eu estava muito ligado a um grupo de psicanalistas. Inclusive, Gabi, o Christopher Lasch vai discutir isso no livro dele sobre família. Isso. Percebe? Que ele vai dizer que, inclusive, começou toda uma série de discursos sociais dizendo que o fato da mulher ir para o mercado de trabalho também, e o fato da mulher do divórcio, isso provocaria uma desordem familiar.
uma desordem, uma desorganização, uma série de percalços psíquicos, né, para os seres em desenvolvimento, etc. e tal. Então, assim, nos meus últimos anos na França, eu estava muito ligado tanto às questões sobre psicanálise, religiosidade, jovens com risco de radicalização, né, e também a um grupo de psicanalistas que eram herdeiros, vamos dizer assim, herdeiros éticos do pensamento Jacques Derrida. Né? E Jacques Derrida era alguém que pensou, que fez intervenções muito sérias sobre o lugar da psicanálise na polis, na sociedade. Né? Eu acho que um dos principais expoentes disso está naquele livro, né, O Estados da Alma da Psicanálise, que foi uma conferência de Derrida numa reunião que aconteceu no ano 2000, né, quase 20 anos depois da morte do Lacan, que foi a primeira e única vez que grupos de todas as correntes psicanalíticas se reuniram, primeiro na França em 2000 e depois no Brasil em 2002, para falar sobre a psicanálise da qualidade, para pensar sobre o que é uma formação em psicanálise, o que é o discurso da psicanálise na sociedade, diante da política. E isso aconteceu naquele momento, né, porque no final dos anos 90, tem até um especialista sobre isso que está aqui na live, que é o Rafael Alves Lima, em que no final dos anos 90 houve aquele grande escândalo aqui no Brasil sobre a presença do Amilcar Lobo, né, na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Do quê? Do Amilcar Lobo, que era um médico, né, que era um psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, ligado à IPA do Rio de Janeiro, e aquilo foi muito problemático porque se descobriu que havia informações, né, e que as autoridades psicanalíticas da IPA no Brasil sabiam da existência de um médico que fazia formação em psicanálise, que havia sido torturador, ou feito parte da equipe de tortura, né, da ditadura militar brasileira, né, cuja função era fazer com que as vítimas durassem mais, falassem mais em sessões de tortura. E que aquilo era de ciência, né, das autoridades psicanalíticas da Sociedade Internacional aqui do Brasil. Né? E nesse momento o René Major e a Elisabeth Roudinesco resolvem fazer esse evento para pensar exatamente isso, a psicanálise na polis. Né? Então estava muito ligado a esses grupos, a esses movimentos na França, em que a psicanálise é muito envelhecida. Né? Muito envelhecida no pior sentido possível, né? Muito pouco afeita à entrada de jovens, a pensar as novas questões, a levar em consideração que o mundo se transforma, né? Que o pensamento muda, que a vida muda. Né? E aí eu chego no Brasil e encontro, eu acho que já comentou, né? Só um adendo nisso, assim, é super bonito o modo como tu começa a tua frase inicial da live, que tu fala das mudanças da família e os ataques terroristas. E olha que interessante, quando eu estava em 2016 morando em Paris, foi o ano que teve aquele ataque, lembra? Que foi um horror, enfim. Né? Se fez muitas discussões naquele ano em Paris, discutindo os jovens franceses que iam fazer formação jihadista. Né? Depois eu queria discutir um pouco sobre isso, porque quando diz assim, a psicanálise na França é muito envelhecida no pior sentido. Quase não acolhe a entrada dos mais novos, que é uma discussão que a Hannah Arendt faz de uma maneira lindíssima. A gente também tem que se interrogar para onde que vão esses mais novos. Né? Pois é. Vai lá. Pois é. A gente guarda essa questão que é importante. Para onde pode seguir. Eu acho que a gente segue, fica como um significante, né, para a gente ir trabalhando ao longo dessa conversa. Né? Eu acho que eu chego no Brasil, como tu fala, né, entrando. Né, eu era um imigrante em São Paulo, mal conhecia essa cidade, né, posso brincar que eu cheguei aqui com visto vencido para morar em São Paulo, porque eu sou gaúcho, né, então para mim foi todo
toda uma novidade, mas entrei num laboratório de psicanálise e sociedade política, né, muito realmente questões da política e, sobretudo, como elas são recalcadas na teoria psicanalítica, na história da psicanálise, nas práticas analíticas em geral e sobre a formação. Porque aqui a gente está falando de formação no final das contas, eu acho que a gente vai chegar aí, né, hoje. Então, eu chego naquele momento, 2017, eu já fiz algumas atividades, né, em universidades aqui no Brasil em 2016. Inclusive, quando eu venho fazer uma atividade na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2016, foi o dia do impeachment da Dilma. Né? Então, eu subo no avião e desço no Brasil com a Dilma empichada, naquela efusão, né, em 2016. Mas aí o que foi interessante? Chego nesse laboratório, né, vejo uma série de trabalhos, de conexões, de redes, né, de pessoas no Brasil e na América Latina, tentando não pensar, mas tentando entender que a psicanálise pode muito. A psicanálise pode muito. A psicanálise pode ser uma operadora discursiva e da subjetividade brasileira. E o que começa a me chamar a atenção naquele momento, lá 2017, 2018, eu fazendo práticas aqui em São Paulo, né, na universidade fora dela, né, em diferentes associações aqui em São Paulo também, era que havia uma onipresença de psicanalistas ou de discursos de performance de psicanalistas em diferentes lugares da sociedade, na TV, em revistas, em jornais, nas redes sociais, nas plataformas de streaming, o que quer que seja, tinha muita psicanálise, né? E eu acho que durante a pandemia a gente viu isso crescendo de uma forma muito efusiva. Essa presença da psicanálise, por um lado, né, antes de tudo, é muito interessante. É muito interessante mesmo, né? Eu me lembro quando eu fui embora do Brasil em 2010, as pessoas, né, elas buscavam um tratamento com uma análise antes de tentar medicamentos, de tentar outras coisas, né? E quando eu volto em 2017, eu tive a impressão que os pacientes, os casos que eu supervisionava, sobretudo, eles já eram de pessoas que estavam completamente medicadas, que já tinham ido em coaches, que já tinham feito todas as tentativas possíveis, místicas, performativas, e chegavam na psicanálise como último recurso pela sua subjetividade, né? E eu acho que nos últimos anos, sobretudo com a pandemia, houve um lugar, né, eu acho que de resistência psíquica para a saúde mental, em que muita gente viu que, poxa, a psicanálise tem alguma coisa a oferecer para o ser humano, né? E aqui eu retomo algo que o Derrida pontuava naquela conferência sobre estados da alma da psicanálise, que ele vai teorizar sobre a pulsão de crueldade, né? Que o Derrida dizia, bom, a psicanálise ela oferece algo, ela tenta garantir um espaço para isso que a gente chama da pulsão de morte, né? Para isso que às vezes vai para a destruição, para a desconexão, para o mal-estar, né? E para tudo isso que, no fim das contas, é o que nos faz muito humanos, né? Então, quando eu chego no Brasil naquele momento, 2016, 17, 18, e começo a trabalhar, eu vejo assim, que a psicanálise está muito presente quanto um discurso na sociedade, na cultura, em certas personalidades. E aí eu cunho essas duas personalidades, essas duas personagens conceituais, né? O psicanalista celebridade e o psicanalista militante, como duas formas de operar com a psicanálise, tentando primeiro fazer performance e depois fazer laço social. E eu acho que o texto é essa tentativa, né, de pensar um pouco sobre isso. Mas eu acho que para quem está escutando, Gabi, acho que é importante definir um pouco o que você entende como performance. Performance, então. A gente está o tempo todo fazendo performance, né? E existe uma performance que é
tentar criar condições para que um discurso faça laço. Aham. Eu acho que a gente sempre faz isso, né? E inclusive o Lacan, quando vai trabalhar lá no seminário 17, né, sobre os diferentes discursos, né, e pensar a psicanálise como discurso, vai colocar isso, né? A psicanálise é uma novidade na cultura do século XX, porque ela tenta oferecer uma forma diferente de articular o discurso, né? E eu acho que, falando bem grosseiramente, se eu trabalho um pouquinho no texto que está no livro, né? Mas falando bem grosseiramente, o Lacan coloca, bom, a grande novidade da psicanálise é que o psicanalista se coloca enquanto objeto pequeno a, enquanto aquele objeto que vai guardar essa posição que, na maioria das vezes, pode ser uma posição de silêncio, mas é uma posição que espera do outro, né, que espera que o outro aconteça. Né, o outro que está o tempo todo colocado nessa posição de objeto. Então, quando eu estou, né, escolhendo essa palavra, né, muito cuidadosamente, essa palavra performance, isso tem uma conexão com um tipo de prática artística, né? São, sobretudo, as práticas artistas que se davam através da presença do corpo de um artista e não mais de uma obra terceira, de uma obra objeto, de uma obra que estava ali para ser exposta, mas de um corpo de um artista que se colocava enquanto objeto para que o outro reagisse, sentisse, vivesse, experimentasse, se incomodasse. Então, numa performance, aquele que propõe a performance se coloca enquanto objeto pequeno a, enquanto objeto causa do desejo, para que o outro surja enquanto sujeito. E a novidade das artes, né, nas artes, com as performances envolvendo sobretudo o corpo, tem a ver com isso, né, com o artista se colocando enquanto objeto para que algo aconteça, para que surja um sujeito do lado daquilo que normalmente está numa posição passiva, que é a posição, exatamente. Estou lembrando da Abramovic. Isso, claro, perfeito, que eu acho que é alguém muito iniciadora disso, né, nos anos 70, que é isso, né, o momento que a gente está pensando também com a psicanálise, com a teoria dos discursos, né, que a teoria dos discursos surge no momento da psicanálise em que o estruturalismo tinha uma tamanha certeza na sua existência, e quem fala muito disso é o Balandier, que é um antropólogo, num livro recente publicado aqui no Brasil chamado O Desenraizamento Contemporâneo, e ele vai descrever um pouco sobre esse momento em que o estruturalismo é uma certeza tão grande que parece que não tem mais história, que não tem mais contingência, que a gente não pode mais pensar que a estrutura está toda dada, né? Então, quando eu estou falando em performance, estou falando nisso, né? Eu acho que tem um momento em que psicanalistas aqui no Brasil, por uma série de questões, começam a aparecer como personalidades que podem falar e que podem tentar operar na cultura, tentar também se utilizar desse nome, né, psicanálise, para intervir na política, para intervir na sociedade, para fazer leituras, né, sobre os fenômenos de grupo, de massa. Agora, Gabi, eu achei bem importante, porque quando se fala da intervenção, você está falando da performance como uma modalidade de intervenção. Né? Agora, quando você nomeia o psicanalista celebridade e o psicanalista militante, né? Então, por exemplo, numa intervenção, como você falou, né, das artes, a gente nunca sabe aonde isso vai parar e nem o efeito que se produz no outro. Quer dizer, isso é passivo de ser lido a posteriori. Isso. Então, agora, retomando um pouquinho assim, do que você tem escutado, primeiro, qual seria a diferença, né, entre o que você nomeia entre psicanalista celebridade e psicanalista militante? São duas nomeações que você utiliza. E como é que a gente poderia pensar, sem entrar numa lógica preditiva, obviamente, nos efeitos um pouco? Porque, veja,
quando você diz de um modo de fazer laço, isso é um mundo para pensar. Não é? Quer dizer, então, queria discutir um pouco sobre isso, assim. Então, e aí eu acho que tem dois pontos específicos que eu acho que a gente chega na formação, né, do psicanalista logo mais. Mas, em primeiro lugar, tem uma discussão que a gente não consegue em psicanálise pensar nos efeitos ou antever ou ser preditivo em relação aos efeitos das nossas intervenções, né? E sobretudo a psicanálise, ela tem como característica na sua ética, né, se resguardar um pouco de prever coisas, ou se resguardar muito, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas. A gente não pode dizer, porque o que a gente espera nas nossas atividades, né, seja as nossas intervenções com pacientes, com grupos, com alunos, né, com colegas, a gente faz intervenções que... Tá, deixa eu só fazer um adendo, tá? No livro da Elisabeth Roudinesco, sobre a vida e a obra de Lacan, uma biografia, enfim, né? Não lembro se eu li em francês ou em português, enfim, mas faz tempo. Ela retoma um pouco, por exemplo, no a posteriori, né, que eu estou retomando quando eu digo no a posteriori, né, não é daqui para frente, né, tô falando, bom, né, desde quando você chegou no Brasil, 2016, né, Gabi? 2017, isso, final de 2017. Né, 2017, já se passaram alguns anos, assim, né, mas assim, por exemplo, né, uma passagem da Roudinesco na biografia do Lacan, que ela diz assim, bom, enquanto os herdeiros de Freud puderam fazer alguma coisa com a obra, né, do pai, os herdeiros de Lacan ficaram alienados a um pai todo-poderoso, que ela vai nomear lacanianos idólatras. Né, inclusive ela vai fazer uma leitura que Lacan citava, por exemplo, transferências psicóticas, enfim, né, uma certa colagem no discurso do Lacan. Por exemplo, mas ela faz isso numa posteriori, é uma leitura que ela faz, numa posteriori. Mas assim, desde quando você chega no Brasil, levando em conta essa diferença que você percebe do que estava colocado na França e do que você percebe no Brasil, né? Que, enfim, eu acho que retoma um pouco isso, sim, Gabi, dessa diferença entre o psicanalista celebridade, psicanalista militante, né, e pensando nesses dois modos de fazer laço em termos de discurso. Sim, né? Primeiro, né, como eu havia comentado, tinha esse lugar que a psicanálise estava ocupando, né? Eu acho que na França e no Brasil, que eram dois lugares muito diferentes, e eram lugares assim que eu acho que naquele momento e até hoje no Brasil, né, a gente está vivendo, né, nós estamos nos movendo numa sociedade de muita desigualdade, de uma série de crises constantes, né? E, então, acho que havia um lugar para que discursos e para que personalidades com certos discursos operassem subjetivamente na sociedade, né? E aí eu acho que eu posso seguir nessa esteira pensando nessa figura do psicanalista celebridade, né? Que aqui no Brasil tinha algo que era impensável na França, né? Que eram psicanalistas falando de psicanálise à torto e à direita nas redes sociais, em livros de maior consumo, em jornais na semana. A gente tem a figura do Contário Caligares, né, que que é um estrangeiro que marcou muito aqui no Brasil, mas havia uma série de lugares em que era possível. E aí eu acho que o ponto fulcral para a nossa discussão aqui é que, primeiro, muita gente consumia essas falas, essas intervenções. Só um detalhe, Maria Rita Kell escreveu durante anos na Playboy.
Na Playboy, olha só, eu ia comentar... Playboy. Eu tinha Ela era separado, colunista da Playboy, gente. A Maria Rita Kel, claro. eu tinha separado um ícone mental para falar de algo do Estadão envolvendo a Maria Rita Kel, já falo. Né? Mas eu acho que é isso, né? Havia uma preparação cultural e uma necessidade social, né? De falar de muitas coisas que talvez apenas psicanalistas ou pessoas que usassem o nome psicanálise, né? Que esse é algo do Derrida, né? O nome psicanálise, que usassem o nome psicanálise poderiam fazer, né? E aí eu acho que tu citas a Maria Rita Kel, né? Que é dentre outros alguém que, né? que trabalhou muito. Agora só um adendo, Gabi, só pessoas, né? Tu acha que o sobrenome aí, psicanalista, tá? Tu acha de alguma maneira cria um certo lugar de escuta e de reconhecimento desse que fala com esse sobrenome? Com certeza, sobretudo de reconhecimento, né? Sobretudo de reconhecimento. É psicanalista, vamos escutar o que tem a dizer. Vamos escutar o que tem a dizer, porque tem também isso, né? O que diz um psicanalista? Um psicanalista diz algo que conforta, que dá pistas, que faz uma... Como o próprio Lacan escreveu um momento, né? De um psicanalista, a gente precisa esperar algo que ninguém disse ainda. Aham. E aqui está o ponto, né? E retomando a Maria Rita Kel, quando ela escreve, escreve na Playboy, em outros lugares, mas depois escreve na Folha por vários anos, e a Maria Rita Kel começa a se posicionar cada vez mais com textos políticos, né? Ela tinha aquela atuação que ela faz por muitos anos no MST, né? Que ela teve uma série de intervenções sobre isso. E começou a escrever no estado de São Paulo, que a gente sabe... Tinha uma clínica fortíssima, né? Dentro do movimento sem terra. Dentro do MST, todo sábado, ia lá, atendia pessoas. E ela começa a escrever cada vez mais nas suas colunas no estado de São Paulo, que é um jornal, à direita, vamos chamar assim, no mínimo. E ela acaba perdendo esse lugar, né, sendo desligada do estado de São Paulo, faz uma última crônica em 2009 ou 2010, eu não consegui achar a data certinha, acho que é outubro de 2009, em que ela diz que quando ela foi convidada a escrever no estado de São Paulo, ela começou a escrever sobre o que queria e ela ouviu um dos editores dizer que eles queriam dela um cantinho do divã. Entende? E aí foi um momento em que se operou uma ruptura, porque não se suportou ouvi-la falando de política, né? E pensar que a psicanálise podia ser um lugar que a gente fala de política, porque a gente fala de seres humanos, e a gente fala de mal-estar, e a gente fala de sintoma, e a gente fala de ruptura, a gente fala do... Mas eu acho que aí nesse sentido, Gabi, eu acho que o que se perdeu também foi o sentido da própria etimologia da palavra política, que é uma posição do sujeito e é uma implicação do sujeito diante da polis. Porque eu acho que no Brasil, fundamentalmente, política assumiu um verniz imaginário que transformou a noção de política em partido. Também, não, perfeito. E aí eu retomo esse momento, né, que eu começo a fazer atividades aqui em 2016, 2017, né, e tinha essa ebulição da política, né, eu me lembro de uma coisa muito chocante na minha percepção sobre o brasileiro, na Copa de 2018, tinha acabado de chegar aqui, ninguém sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas todo mundo sabia o nome dos 11 ministros do STF. Né? E aí isso fala de algum lugar também, poxa, as pessoas estão querendo essa coisa de lei, essa coisa de lei interventiva, né? E vamos lembrar, 2012, quando eu citei na França e depois no Brasil, onde houve uma série de discussões sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Que na França isso se dá pela via legislativa e no Brasil o STF decide que vai aceitar isso, né, o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque o legislativo tem uma inação. O legislativo não se mexe, né, para pensar uma demanda da sociedade. Tá? E aí, então, acho que nesse momento, né, como eu estava dizendo, poxa, uma série de psicanalistas começam a se colocar, começam a aparecer, começam a fazer um sucesso midiático, como já acontecia em menor escala no Brasil, com figuras como Caligares, por exemplo, né? Mas o ponto é que eu começo a notar
que as pessoas que estavam, poxa, em faculdade de psicologia ou se formando em psicanálise, seja em associações, instituições ou de formas não tão estruturadas, elas passavam a se referir cada vez mais ao nome psicanálise através das intervenções desses psicanalistas celebridades. Né? Então as pessoas falavam e pensavam sobre psicopatologia, sobre sofrimento, a partir da coluna do Caligares na quinta-feira da Folha de São Paulo. Né? E não sobre o que a gente chama de textos mais clássicos, né? de cursos mais formais. Né? E eu acho que isso acende uma questão, né? E desde então, com a proliferação das redes sociais e com as eleições de 2018, né? Com o golpe de 2016, em que houve uma necessidade de se posicionar. Tu está em qual lado, afinal? Né? Na sociedade. Tu está num lado que defende ou que deixa passar discursos de ódio, de tortura e de desigualdade. Mas, Gabi, eu acho que tem um ponto lindíssimo que você está tocando, porque de alguma maneira, seja para a direita, seja para a esquerda, tomando aqui figura Contário do Caligares. Todo mundo conhecia Contário. Uhum. E interessante porque, de alguma maneira, né, ao se utilizar de um nome reconhecido e, de alguma maneira, valorizado por ambas as partes, eu estou aqui pensando o seguinte, quer dizer, porque uma coisa é você falar, porque segundo, quer dizer, eu acho que tem algo aí desse psicanalista celebridade que permite compartilhar um certo laço comum entre sujeitos que estão em diferentes posições. Não sei se tu me entende. Uhum. Permite conversar. Sim. Né? E ao mesmo tempo também num certo tom de carteiraço. Mas o Contário falou. Percebe? Num certo tom. Né? Eu acho que queria escutar um pouco sobre isso, assim, Gabi. Eu acho que é importante. Porque é isso, a psicanálise, ela também é uma forma de discurso, né? E ela pode oferecer ferramentas para pensar, né? Ferramentas para se pensar, ferramentas para inclusive intervir no que a gente chama das gramáticas do sofrimento, nas gramáticas da subjetividade, né? Porque quando a gente trabalha essencialmente a psicanálise com mal-estar, né? Com aquela instância que o Lacan chamou de real, né, com a psicanálise a gente faz intervenções que são pela via do simbólico e imaginário. A gente trabalha com categorias, né, que são discursivas, que estão na linguagem e que oferecem. E aí quando eu vinha comentando, né, quando eu tenho essa sensação de chegar aqui em 2017, 2016, 17, 18, e ver que pacientes que buscavam psicanálise já tinham tentado de tudo. Né, já estavam completamente medicados, uma série de jovens ali pelos seus 30 anos, tomando ansiolítico, antidepressivo e remédios para performance, como Ritalina, Vinvance, etc., desde os 17, 18, 19 anos, né, e que estavam, né, vivenciando um inferno. Vivenciando o inferno de ter mais performance, de se adaptar ainda mais. Né? E eu acho que esses psicanalistas celebridade, em primeiro lugar, eles acabam surgindo ou sendo surgidos, esse é o meu ponto, né? Eles são surgidos na sociedade porque tinha lugar, né? tinha uma série de mal-estares tão grande que acabavam possibilitando que essa demanda das pessoas por um discurso que fosse outro. Que não fosse o da performance, que não fosse o da submissão, que isso acontecesse e que isso fosse prazeroso. Por isso, né, eu acho que eu coloco essa distinção, né, o psicanalista celebridade, ele é aquele que, tendo todos os méritos possíveis, ele é colocado, malgrado ele, nesse lugar de produzir discurso, de produzir uma performance que, no final das contas, ela tem um risco de ser uma performance de consumo, de ser um produto de consumo. Isso, eu queria te escutar um pouco sobre isso. Eu acho que chegando num ponto que é o ponto mais polêmico do teu artigo. Porque
Ana Arendt vai fazer discussão um pouquinho quando vai retomar, e eu acho que é uma discussão que casa bem quando ela fala do discurso do capitalista. Né? Ela diz assim, na sociedade, a sociedade capitalista não precisa de cultura. Ela transforma a cultura em objetos de bens de consumo. Não é um objeto de cultura, ele é transformado em objeto de consumo, ele é devorado. E ela vai fazer essa diferença. Ela vai fazer uma conceitualização entre a diferença entre objeto de consumo e objeto de cultura. Ela diz que a diferença do objeto de cultura é que ele tem permanência. A permanência é o que marca o objeto da cultura. Então, nesse sentido, é interessante, né, porque me lembra um pouco a lógica do pai da Horda Primeva, né, do Totem Tabu. Que é um pouco, né, eu sou o astro de hoje, né, eu sou o astro de hoje, mas eu posso ser devorado amanhã. E ser, né, porque é bem... Eu queria escutar um pouco sobre isso, Gabriel, porque eu acho que a grande questão que o teu texto traz é como não banalizar a psicanálise com mais um discurso a ser consumido, com mais uma teoria a ser consumida, e mais uma outra roupagem para a lógica do discurso capitalista. Porque, por exemplo, né, dentro disso que você traz, por exemplo, está cheio de curso de pós-graduação numa pegada mercadológica, quase prometendo: faça o nosso curso que você virará psicanalista, não sei o quê. Nessa lógica da promessa, assim, vendendo a rodo, assim como o psicanalista, enfim, entrando nessa lógica mesmo, assim, sabe? Vamos entrar em polêmica. Vamos entrar em polêmica. Assim, quase garoto propaganda da Ford, entendeu? Compra um carro Ford, compra um carro, garoto propaganda Volkswagen. Ou seja, acho que nisso aí, né, tem uma diferença no que se traz. Porque não é um discurso que faz laço. Então, né, enfim, acho que um pouco sobre isso. É o que eu coloco no artigo, né, e daí essa distinção entre o psicanalista celebridade e o psicanalista militante, né, pensando um pouco aqui o psicanalista militante, né, que eu acho que é uma figura que é sobretudo brasileira, né, e de poucos lugares. Eu acho que ela é muito difícil pensar nisso fora do Brasil, talvez pelas dificuldades de produzir formas clínicas e interventivas de uma maneira mais livre, como acontecem aqui, né? Então, acho que aqui no Brasil uma série de grupos, de pessoas, ao longo da história isso aconteceu, me lembro, né, do Jurandir, né, Benilton Bezerra, né, que foram pessoas que tentaram teorizar sobre violência e psicanálise, né, psicanálise na saúde mental, na saúde coletiva, e dizer, a psicanálise ela está aqui como um recurso para se pensar as instituições, as organizações e o funcionamento da sociedade, da saúde, da política, da educação, etc. e tal. E eu acho que eu vou chamar essa figura de psicanalista militante, né, como aquele que vai dizer, bom, estou aqui, como estou, por exemplo, num grupo político, ou num grupo que está fazendo intervenções, sejam, né, que sejam de uma clínica mais tradicional, como os grupos que fazem escuta em praças públicas, ou escutas de determinados grupos, né, mulheres vítimas de violência, imigrantes, indígenas, pessoas trans, vítimas de violência, por exemplo, né, em busca de certas modalidades de reconhecimento, e pessoas que, né, psicanalistas que começam a tentar operar o discurso, promovendo formas de cuidado, promovendo intervenções nas políticas públicas e dizendo, tudo isso que eu estou fazendo enquanto psicanalista. Eu sou um cidadão psicanalista, né, eu atendo pessoas, eu falo em grupos, eu escrevo textos, mas eu sou um psicanalista militante, né? Ou seja, eu uso o nome psicanálise como uma forma de intervir e de transformar algo e de, sobretudo, fornecer certos recursos simbólicos para alguma transformação na sociedade. Né? Eu acho que eu pinto essa figura do psicanalista militante como esse que vai intervir via simbólico.
E aí a grande charada ou o grande risco do psicanalista militante, que é exatamente isso que eu tinha pontuado, Michele, né, do objeto de cultura e do objeto de consumo, que é quando a personalidade do psicanalista militante ela começa a ser aquilo que é saudado, vendido. Enquanto eu consumo, vamos falar já que o Caligari está morto, né? Quando eu posso consumir aquilo, e inclusive ele podia escrever certas coisas, porque, afinal, ele era o contado do Caligares. Né? Então já tinha um certo lugar, tinha um lugar não de fala, mas um lugar de discurso, de emitir certos discursos, de esperar que aquele discurso fosse emitido. E aí, então, se o psicanalista militante, ele eticamente, né, atuaria por essa via do simbólico, das transformações, de fornecer recursos e de transformar legislação, políticas, vidas, grupos, organizações, o psicanalista militante funcionaria muito mais, ou teria muito mais o risco de operar pela via do imaginário, né, do narcisismo. Né? E aí eu posso colocar uma experiência que eu tive, que eu acho que eu nunca falei publicamente sobre ela aqui, né? Que uns anos atrás, ali em 2019, começo de 2020, eu trabalhei com uma produtora, né, para a gente pensar numa série de pensar juntos, né, sobre a possibilidade de fazer umas programas, podcasts envolvendo psicanálise, né? E foi uma tentativa aqui no Brasil, né? E foi uma tentativa de construir, de pensar, né, que de vez em quando a gente conversa ainda, né, sobre o que seria isso, né? E já naquele momento, né, havia uma sinalização de certos grupos midiáticos, né, do Google, de outras ferramentas de streaming, dizendo, ó, tem muita gente pesquisando sobre saúde mental. Né? É uma das grandes, né, eu acho que naquele momento das 10 coisas que as pessoas mais buscavam sobre saúde, 6 eram de saúde mental. Então tinha uma de consumo muito grande, daquilo que a gente fala, entender o mal-estar, intervir sobre o mal-estar, pensar sobre o que a gente está vivendo, né? E que isso parece incrementa e se torna mais necessário ainda durante essa época de loucura política que a gente começa a viver, né, nos últimos anos, com a pandemia, com o governo Bolsonaro, né, que tem o ódio está por toda parte, a violência está por toda parte, o empobrecimento está por toda parte. Né? Então, acho que teve essa experiência que eu tive, né, de também pensar com um grupo de pessoas sobre fazer construir essas situações com o discurso psicanalítico, né, para falar com pessoas, para falar com grupos grandes, com populações, né, para falar com massa. E aí essa é eu acho que a charada, né, uma das charadas que ficam no texto, né, de bom, a psicanálise está nesse mundo da comunicação de massa, está nesse mundo do consumo. Né? Sim, mas, Gabi, me veio uma interrogação agora bem curiosa. Né? Não sei se tu sabes, eu fui a primeira mulher do Brasil a ter o registro, a poder registrar os filhos na justiça. Parar no Globo. Nunca me esqueço, eu era passeio da Mareta naquela ocasião. E eu fiquei apavorada quando saiu a notícia. Começaram a me bombardear assim. Globo Repórter, Revista Época, não sei o que. Uma questão de análise, falei assim, Marita, eu vou perder meus pacientes todos. Desesperada, porque preocupada com a minha profissão, obviamente. E a intervenção da Marita foi uma pérola. Ela disse assim vai ter gente que não vai te procurar por conta disso. Vai ter gente que vai te procurar justamente por conta disso. Acabou. Bom, mas enfim, imagina o trabalheiro que me deu. Eu estou tocando nesse assunto, Gabi, porque eu estou retomando aqui um pouco as reflexões, tanto do Contardo quanto da Maria Rita, que eram sempre no sentido de colocar interrogações. Assim, tipo,
Porque acho que tem um ponto aí interessante para a gente pensar, qual é a modalidade de posição que de alguma maneira faz um certo furo no discurso. Né? Porque acho que dentro, assim, né, não se trata de avaliar, não é disso que se trata, mas aqui estou pensando também, por exemplo, o quanto muitas vezes o efeito que os psicanalistas militantes promovem é de resistência. E muitas vezes de um desserviço radical à própria psicanálise. Percebe? Porque o sujeito que também não milita na mesma causa se sente agredido pela referida militância. Não sei se tu... Queria discutir um pouco Sim, nesse sentido, né? Porque eu acho que resistência. De produzir resistência com a sua prática. De produzir resistência e muitas vezes uma certa aversão à psicanálise. Né? Porque eu acho que aí tem uma discussão muito importante. Por exemplo, historicamente, eu acho que retomar isso na história da psicanálise é importante. Né? Quais foram as grandes questões, né, que produziram resistência, né, em relação à psicanálise? A sexualidade infantil. A própria noção de inconsciente. O eu não é o senhor da sua casa. Né? E a própria noção de que, né, o sintoma, de alguma maneira, é uma modalidade de realização do desejo. Né? Aquilo que estava forcluído ou não considerado, os sonhos, os lápis, os atos, botar isso na hora do dia e dizer: ei, amigão, isso tem a ver com você? Isso também, quer dizer, quase como dizer: que isso tem a ver comigo? Não, vocês estão malucos, isso não tem a ver comigo. Veja, então, me parece que, volta lá, a psicanálise nasce, qual é a marca de nascimento da psicanálise? Da voz. As histéricas, que não eram escutadas, e dar lugar ao inconsciente, dar lugar aos sonhos, dar lugar aos lápis, dar lugar àquilo que ficava sem lugar. Então, nesse sentido, a psicanálise é super inclusiva, né? É verdade mesmo. Ela inclui, na ordem do dia, uma série de coisas que não eram levadas em conta. Mas, ao mesmo tempo, isso vai promover, Gabriel, uma resistência danada. Eu fui dar entrevista uma vez, acho que em 2000, num negócio, num programa televisivo, um negócio assim. E me perguntaram de umas adolescentes que mandavam nudes. Por que mandavam nudes pros caras, não sei o que, né? E eu falo da curiosidade sexual infantil. Cara, eu quase fui linchada saindo do programa. Juro por Deus, a gente está no ano 2000, agora 2023. Quer dizer, isso não passou agora. Queria discutir um pouco sobre isso. Acho que a diferença entre uma resistência que é a própria psicanálise, mas também de que maneira essa posição de um psicanalista militante não desqualifica o sujeito que ele escuta e não produz mais resistência ainda, ou seja, um tiro no pé. Queria discutir um pouco sobre isso. Que é um dos textinhos mais clássicos do Freud, né, e bonitos, que é uma resistência no caminho da psicanálise. Né, que a psicanálise ela traz à tona uma série de conteúdos que não estão recalcados à toa. Né, eles estão recalcados porque o seu recalque faz parte do que a gente chama do gozo, né, que o gozo é aquilo pelo qual a sociedade está junto. Né, e a psicanálise, de fato, ela teoricamente, quanto discurso que se produz, ela coloca isso, né? Ela coloca esses conteúdos na sociedade, ela retoma aquilo que está recalcado e coloca como objeto na cultura. Um objeto que eventualmente pode vir a fazer laço, como tu dizia, né? E quando a gente, poxa, na história da psicanálise a gente fala, né, do que significa repensar o sintoma histérico, né, repensar certos não lugares, sobretudo de mulheres,
Isso eu acho que já fez uma super intervenção para a psicanálise, né? De pensar na mulher, de colocar em questão o feminino, né? Ou colocar na equação social o feminino. Mas, enfim, só para retomar isso, né? De novo, psicanalista celebridade e psicanalista militante, o psicanalista celebridade, e aqui pode ter um uso interessante dessa figura, um fruto interessante dessas figuras, é que elas dão legitimidade para uma série de discursos que podem produzir transformações nas vidas das pessoas. Aham. Eu acho que isso é muito legal. Muito, claro. Muito legal mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem um dos campos patológicos, né, ou de experiências de sofrimento, que é a experiência da maternidade. E aquilo que vem, que é carregado com a experiência da maternidade, que é muito difícil. Né, que a maternidade é algo de um encontro, de um registro, muitas vezes, né, de um real, da impossibilidade de educar. Né, e isso eu acho que a psicanálise, enquanto discurso presente no público, ela coloca em pauta na sociedade. Né? Porém, né, indo além, quando tu falas da resistência provocada pelos psicanalistas militantes, né, isso também tem a ver com um certo lugar de normatividade, que muitos discursos de psicanalistas militantes acabam entrando, né? Uma certa normatividade que, no fim das contas, lembra o preditivo de um psicanalista ortodoxo. Vou te lembrar, Charles Melman veio no Brasil, em Curitiba. E ele falou horrores. Foi assustador, assim. Parecia um vidente, dizendo assim, olha, né? E é engraçado, assim, né? Eu era muito jovem na ocasião, acho que eu tinha 17 para 18 anos. Faz tempo isso, né? Tem 44, faz o cálculo, Gabi. Mais ou menos nessa época eu estava vendo alguma coisa dele. E o cara, assim, ele diz, não, uma criança não pode ser criada por 2 homens nem por 2 mulheres, porque vai ser objeto de gozo e vai uma lógica perversa que não sei o quê, e parará. Mas assim, uma loucura total. Mas então, né, eu acho que aqui é a charada que o texto tenta deixar, né, para a gente psicanalista, que é uma charada que a gente sempre tem que tentar resolver. Quando a gente está nas nossas intervenções, a gente sempre está diante do desconhecido que é uma vida. A gente não sabe o que vai acontecer na vida de alguém, o que vai acontecer num grupo, numa sociedade, numa cultura. A gente não tem como prever alguma coisa, né? A gente só pode tentar, psicanaliticamente falando, resguardar o lugar do sujeito, que é um lugar que muitas vezes só tem possibilidade de ser um lugar do sujeito a partir da pulsão de morte. Sim, mas aí, Gabi, eu acho que tem um ponto aí fundamental que se traz, que muitas vezes, quando para incluir uma vida eu preciso destituir outras, desqualificar outras, acho que me parece aí tá a charada, já que é não significante que você usou. Porque eu acho que o grande desafio e as inúmeras gente, o texto dele é incrível, tá aqui, todo sublinhadinho aqui, ó. Porque quando a gente organiza o livro, faz tempo já, né, Gabi, que a gente estava aguardando a publicação do livro, e, enfim, então eu acabei retomando a leitura, mas eu acho que tem algo aí muito importante que teu texto traz como uma interrogação muito potente, assim, muito potente, muito forte. Acho que precisa nos colocar a trabalho, que é um pouco essa ideia de que o que pode fazer laço, o que também pode incluir, de alguma maneira, a alteridade e a diferença. Porque, veja, tanto no celebridade quanto no militante, por si só isso não diz nada. Mas, de alguma maneira, né, a posição desse que usa o chapéu, ela é decisiva
no modo como essa performance vai se colocar no laço de discurso de uma época. Não sei se tu entende o que eu estou te falando. E aqui a gente entra na questão da formação, né? Porque eu acho que tu tem todo um trabalho, né? Não só em Blumenau, né? Mas há bastante tempo, que tem a ver com uma formação, com formações de psicanalistas na saúde, na educação, sobretudo, né? E eu acho que a gente está pensando isso, né? Como psicanalistas se formam. E aí eu acho que o texto também interroga e joga essas charadas, né? Que eu acho que uma coisa é, por exemplo, psicanalistas que têm um certo trajeto, né? E que conseguem fazer um trabalho sobre o seu narcisismo, a ponto de intervir publicamente e deixar espaço para serem colocados nesse lugar de objeto e de que o outro aconteça ao ler o seu texto, ao ouvir a sua performance, a sua intervenção, a sua entrevista. E também jovens, né, jovens ou mais velhos, né, que se interessam por psicanálise, começarem a tentar produzir algo, né, enquanto discurso ou enquanto militância com a psicanálise. Né? E o que significa isso? Né? Tentar produzir algo na sociedade, né? Seja no meu Instagram, seja no meu partido político, seja no meu grupo de literatura, seja no meu mestrado, no meu doutorado, né? ou na instituição que eu trabalho, tentar produzir alguma coisa a partir do discurso da psicanálise. Né? E o que isso acarreta? Que tipo de responsabilidade isso acarreta? Né? E talvez a responsabilidade que a gente possa, a única coisa que a gente possa pedir de um psicanalista, né, é que saiba se despir um pouco desse lugar de continuidade narcísica que os objetos que a gente produz tenham. Porque eu acho que a educação já é algo que apresenta muito essa questão, né, de que a gente não pode, na educação, né, ou na verdade, a educação ela vai ser perversa se a gente tentar nela reproduzir o nosso narcisismo ou colocar o outro no lugar de objeto. Mas eu vou retomar a frase da Hannah Arendt. Educamos em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Uhum. Não em nome do nosso narcisismo. E aí, retomando a lógica atual, né, se promoveu né, interessante, né, porque a gente precisava até então proteger o mundo das crianças. A lógica atual que se monta é que nós temos que proteger as crianças do mundo. O mundo se tornou muito perigoso. Eu acho que essa inversão a gente também poderia tomar de alguma maneira dentro disso que você está trazendo. Quer dizer, né, acho que tem algo aí que precisa estar para além do psicanalista. A Rosa falou uma coisa importante hoje. Por exemplo, esse livro, né, que a gente organizou e que, né, nós construímos todos juntos, né, Gabriel? Ele precisa ser mais importante do que nós. Porque aí está a diferença do que a Hannah Arendt vai falar. Do ser consumido, isso que se consome e isso que se permanece. Porque se é uma coisa pomposa do narcisismo, dos psicanalistas que compõe, vai ser consumido, vai desaparecer. O que vai dizer, né, do valor desse livro é a permanência dele. Percebe? Acho que tem algo aí, né, nesse sentido assim, bem importante. Agora, Gabi, queria encerrar, são 10 horas já, mas trazendo, eu achei muito bonito quando você disse assim, envolve vidas. E nesse sentido, eu queria relembrar a posição do Alfredo Jerusalinski, que foi alguém que durante o meu processo, ou quando saiu a sentença, foi convocado a falar como psicanalista, enfim, sobre, né, enfim, imagina o furdunço que causou, né? O furdunço que causou. Muitos psicanalistas foram chamados na mídia para se posicionar, né? E o Alfredo se posicionou super bem, no sentido de, bom, assim como a gente não tem como prever que vai sair um filho de um casal heterossexual, como é que a gente vai prever o que vai ser de um filho de um casal homossexual? Foi quase
uma resposta nesse sentido, assim, tipo, ei, não tem como prever porra nenhuma, tá? Acho que essa é a primeira questão. E quando você fala envolve vidas, acho que também dentro disso, né, tanto a performance do psicanalista militante quanto a performance do psicanalista celebridade cumprem funções diferentes, mas funções importantes. Porque quando a gente fala de minorias, cara, o trabalho necessário feito por alguns psicanalistas que trabalham com população de rua, minorias raciais, o caralho, isso é importantíssimo, Gabriel. Imigrantes, vamos lá. Imigrantes, vai, que é o que o Gabriel faz. Fala um pouquinho, porque eu acho que aí a gente toca, assim como, muitas vezes, o trabalho, a performance que o psicanalista celebridade também cumpre, importantíssima. Ou seja, não se trata de avaliar, mas eu acho que se trata de poder pensar que as diferentes posições, né, de estar, né, na polis com o sobrenome psicanálise pode cumprir aí no laço. Fala aí. Como, né, eu acho que a gente vive ainda essa, o que se chama às vezes de cultura do cancelamento, né, que também é de retirar, inclusive a própria Maria Rita Kel já foi uma dessas que sofreram, né, a chamada cultura do cancelamento, e outras pessoas que classicamente ou nas últimas décadas no Brasil elas tinham um certo lugar de discurso, de poder enunciar um discurso, de poder falar sobre populações que não tinham muitos lugares de iniciativa nas grandes mídias, né? E eu acho que tem uma questão muito delicada que às vezes, acho que quando tu fala nos grupos militantes também tem isso, né? De uma certa intransigência com a diferença. Né? Então acho que a partir daqui que eu acho que eu posso salientar até esse momento, né? É que quando a gente resolve falar sobre ou com certas populações, a partir de certos temas, isso precisa ser feito a partir de um lugar, primeiro, de não saber, porque a gente não sabe o que se passa na vida das pessoas. Eu acho que tem algo que a Miriam Deli Rosa já escreveu muito, né, que é o chamado pacto de silêncio, que muitas vezes acontece, né, no caso, nós psicólogos ou psicanalistas, quando a gente está em certas instituições, as nossas possibilidades discursivas, muitas vezes estão nesse lugar de que a gente tem certos diplomas, a gente tem uma certa cor que funciona como um passaporte, né, para entrar em certos lugares, né, uma manipulação de discurso. E eu acho que a gente precisa entender que tudo isso também é um recurso de transformação da sociedade, que é, né, o que os grupos clássicos políticos pensavam, que é de produzir terrorismo dentro, né, de certos grupos sociais ou políticos mais estabelecidos, que é o que a gente manipula. A gente pode produzir intervenções a partir de certos lugares em que a gente ocupa, né? E muitas vezes o psicanalista celebridade, ele também pode estar nesse lugar em que ele ele joga luzes sobre certas questões que a sociedade ainda não quer jogar luzes. Pronta, ou certos pontos de recalque que não poderiam, que só saem sintomaticamente. Né? E que no caso, um psicanalista celebridade, ele tem um lugar narcísico na sociedade em que ele pode apontar certas coisas e realmente fazer um trabalho de intervenção ou de militância, né? E quando, por exemplo, eu estava brincando contigo sobre imigrantes, eu acho que tem a ver com essa questão, né? De poder falar sobre grupos que não votam, que não falam idioma, né? Que estão realmente num lugar muito de fora. E tentar colocar esses grupos, eles estão aí, eles são escutados, eles são sujeitos, né? Sim, mas Gabriel, acho que tu retoma algo, eu queria finalizar com esse ponto. Tu retoma algo lindíssimo, porque esse grupo que tu nomeia como imigrantes, eu acho que retomar a história de cada país é importante, porque na história do Brasil, tu deve lembrar, a gente teve
a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, que na verdade, né, quem eram os imigrantes, né, do Brasil? Os portugueses, os holandeses, quem colonizou, mas na verdade é interessante, né, porque quando se resolve fazer ali nas ligas e com base na psicanálise, interessante, porque as primeiras teses de doutoramento eram também de alguém, de médicos que iam para a Europa fazer a formação em psicanálise. Na época do Durval Marcondes e por aí vai, né? Mas interessante porque, bom, quando se cria os primeiros hospícios no Brasil, que vai se fazer uma certa limpeza, o branqueamento da raça era de quê? De negros, de índios, desses que de alguma maneira não tinham passaporte para estar, né, na roça social. Então, acho que de alguma maneira, quer dizer, como se ainda seguem sendo esses, né, Gabi, que vão parar, né, de alguma maneira nas cadeias, que vão parar nos presídios, segue a mesmíssima lógica. Né? Eu acho que nesse sentido, como que a gente pode, de alguma maneira, produzir alguma intervenção nessa repetição infindável da própria história? E aqui entra muito, né, essa figura, esse personagem conceitual do psicanalista militante, que é aquele que tenta dizer, olha, eu acho que a psicanálise ela serve para intervir na estrutura. Ela não intervém ela não se contenta com aquilo que está duro, com aquilo que está estanque. A psicanálise ela não é adaptativa, no fim das contas, né? Ela não adapta o jeito, ela espera, sim, uma localização da estrutura, mas também ela espera produzir contingências que movam algo na e da estrutura, né? Por isso que eu acho que a gente pode colocar claramente essa questão, né? Pensar essas duas figuras, da psicanálise, do psicanalista de liberdade, do psicanalista militante, e dizer, olha, a psicanálise tem um potencial em extensão na sociedade de transformação que a gente não sabe que a gente quer, mas que a gente pode sonhar com ele. Né? Claro, mas eu acho que aí tem algo de uma frase do Contardo importante, né? Quando ele vai falar o que o psicanalista... É interessante, né? Que, Gabi, eu sou velho na história. Eu tô aqui lembrando da década de 90. Nas instituições psicanalíticas, eu frequentava a POA, enfim. Tô lembrando que... enfim, faz muito tempo. Assim, o tempo passa muito rápido, né? E aí, lembro de uma discussão do Contardo que pode um psicanalista numa instituição, que é uma discussão que hoje parece ser, ok, mas era novidade. Gente, era completamente novidade. O que um psicanalista pode numa instituição? Né? E a resposta do Contardo: demarcar o impossível. E eu acho que nesse sentido, né, acho que a live de hoje é super bonita, né, porque eu acho que de alguma maneira a gente tem um horizonte aí da posição do psicanalista, que fazer furo num certo imaginário, fazer furo numa certa hegemonia discursiva e fazer um certo estilhaçamento de uma lógica hegemônica, portanto não inclusiva. Né? Assim, quando eu digo um estilhaçamento, no sentido assim, né? Porque assim, quer dizer, acho que de alguma maneira, né, quando a posição de psicanalista pode produzir furo e justamente incluir a diferença, né? Eu acho que é importante a frase: tem um ser humano envolvido nisso, né? De alguma maneira que a psicanálise leve em conta os diferentes seres humanos envolvidos nisso, né? A psicanálise, ela, de alguma maneira, cumpre a sua função, que é a sua função primordial de nascimento, de dar voz àqueles que não são escutados. Inclusive, né, aqueles que estão na nossa história e que foram silenciados na história, né, que não tiveram lugar de discurso, né? Eu acho que isso tem algo muito, muito bonito que a psicanálise faz, né, que é, poxa, ouvir as diferentes gerações,
ou localizar a presença das diferentes gerações, abrir espaço para aqueles que nunca tiveram discurso, né, que porventura não puderam falar. Eu acho que tem isso o tempo todo, né? Tem um incômodo muito grande que a psicanálise legitima, né? Então eu acho que isso, psicanálise celebridade, psicanálise militante, né, informação, velho e jovem, eu acho que tem a ver. Poxa, a gente escuta os incômodos, né? A gente dá vazão, dá valor para os incômodos, né? Sim. Não, pode falar. Não, acho que é isso. Não, mas em todo caso, eu vou te chamar para uma outra live. Eu fiquei intrigadíssima com a construção inicial da tua fala, quando você fala das mudanças na família, que obviamente gera, no Brasil a gente viu isso, como reação gera justamente uma revalorização da família. Uhum. Viu? O governo Bolsonaro, né? Uma madeira de piroca, não sei o quê, quer dizer, entendeu? Que é um imaginário que vem no lugar do delírio, né? De um delírio que faz laço entre muita gente. Mas é um laço cobra cega. Claro, mas é algo tipo assim, já que o negócio aí tá... Porque obviamente que a diferença vai colocar interrogação. Uhum. Pra qualquer um. Se eu sou gordo, vejo um magro, vai colocar interrogação. Entendeu? Se eu tenho um carrão, poder dar um milhão de exemplos. Por exemplo, de pacientes assim, super ricos que vão para a Europa e vê lá que ninguém tem carro, todo mundo anda a pé, e sai de lá se interrogando, mas, cara, eu tenho um carrão para quê, meu? Eu tenho casal para quê? Entende? Quer dizer, a diferença sempre coloca interrogações. Ainda bem, né, Gabi? Ainda bem, que eu acho que ainda assim, tipo, é um suspiro para a humanidade. Agora, de alguma maneira, quando diante da diversidade que se colocou, é interessante porque quando você fala, né, das mudanças sobre a família na França e você associa com os jovens, o que acontece com os jovens, dos ataques terroristas, obviamente que na medida em que a sociedade se fecha tentando manter um status quo, um certo modo de ser família, ela exclui todos os outros. Uhum. Se família margarina, ela exclui, não inclui, e não reconhece, eu acho que esse é o ponto. Mas eu vou te fazer essa proposta para a próxima live. Sabe por quê? Porque eu acho que essa discussão sobre o que acontece com esse jovem que não é reconhecido e não se sente tendo lugar numa certa lógica discursiva, num certo laço social, acho que é algo importante. E na França isso cobrou um preço altíssimo, né? A quantidade de jovens que foram fazer formação terrorista e voltavam para a França, cometendo ataques terroristas. Tá? Gabi, eu amo falar contigo, é sempre lindo fazer live contigo. Eu te amo muito, você é um grande amigo, pessoal. O Gabriel Binkowski é o cara mais doce que eu já conheci em toda a minha vida. Olha só. É verdade. Nós somos muito amigos mesmo, as pessoas podem saber disso, é verdade. Gabi, mas sério, vamos pensar numa live para discutir essa questão dos mais novos e dos mais velhos. Eu acho que é uma interrogação bem bonita. Os mais novos e os mais velhos, tem um título. Isso. Perfeito. Mais novos e dos mais velhos. Gente, ó, aqui o texto do Gabriel, no livro Psicanálise e Cultura. É um livro incrível, muito bom de ler, assim. Prefácio da Catherine Coltai, que tá lindésimo, emocionante. E a gente fez um lançamento em São Paulo, né? O Gabriel foi, Marta Cerruti, o Nelson, o Mauro, a Julieta. Tivemos um lançamento em Blumenau. Teremos lançamento semana que vem no Rio com o que... o pessoal tá falando, ele é doce mesmo. Viu, Gabi? Doce ou dócil?
Não, mas eu não. Ele tá dócil. Mas entre doce e dócil tem uma diferença gigante. Ser doce é uma coisa, ser dócil é outra. Para mim é doce. Gabi, então, 4 de agosto, Rio de Janeiro, Antônio, vai estar com a presença Marco Antônio Coutinho, Jorge, Antônio Quiné, Denise Maurano, Vivian Ligeiro e do Rio, acho que é isso, né? E a Beth Fuchs, uma personalidade da psicanálise. Depois, dia 13 de agosto, Curitiba, com a Rosa Mariotto, no Café em Curitiba. Eu já lancei lá nas redes sociais. Tá tendo proposta de lançamento em BH, Maranhão e, por último, Salvador. Ou seja, a gente vai entrar pro TripAdvisor e tanto lançamento. Vamos fazer assim. Podia fazer uma caravana de autores, hein? Vai todo mundo, a festa psicanalítica maior. Curitiba, pessoal, 13 de agosto no Italy Café. Está lá na minha rede social. Ô Gabi, nessa hora, só que a cena que me vem, aquela Kombi com a pranchinha de surf em cima, colorida. Vou alugar uma Kombi daquela, chamo os autores de São Paulo, daqui a gente sai. Vamos para todos os lançamentos de Kombi. Ser bom. Tá? Gabi, te amo muito. Beijo, é sempre muito bom estar contigo. Pessoal, muito obrigada a todos pela presença, foi ótimo. E a gente vai seguir pensando nessa próxima live sobre a questão dos mais velhos e dos mais jovens, tá? Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada, boa noite, pessoal. Até a próxima.